Fala aí, meus amigos aí do canal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês algumas passagens que a gente tem na Bíblia que são um pouco controversas também, né? A gente sabe que esse Deus que é descrito na Bíblia, esse Deus Yahvé, esse Deus Javé ou Jeová, ou como queiram chamar, né? O Deus da Bíblia. Ele é um ser muito cruel. Ele mata as pessoas por nada. Hoje eu tenho aqui algumas passagens em que esse Deus ele usou aqui a criatividade para fazer o mal, para matar pessoas. Na Bíblia existe várias e várias passagens em qual esse Deus ele aparece matando pessoas das mais variadas formas possíveis. Você vê que esse Deus ele é muito sádico. O vídeo de hoje, eu tenho o intuito de mostrar para vocês algumas passagens em que Deus ele utilizou animais selvagens para matar pessoas por alguns motivos variados. O primeiro caso que eu gostaria de falar para vocês encontra-se lá no livro de Primeiros Reis, no capítulo 13. Eu vou falar aqui um pouquinho do que aconteceu lá e depois a gente vai comentar um pouquinho em cima sobre isso, né? Aqui nesse livro de 1 Reis, no capítulo 13, retrata que existia um rei lá em Israel, lá na região norte, conhecido como Samaria, que esse rei era chamado de Jeroboão. Isso, Jeroboão. E que Jeroboão ele estava adorando a deuses estranhos. Ele fazia sacrifícios em nome de outros deuses. E como você sabe, Deus na Bíblia, ele não tolera que você adore outros deuses. Então, já vai logo imaginar o que pode acontecer, né? Então Deus mandou um profeta lá do sul, lá de Judá, e Deus mandou ele entregar uma mensagem para esse Jeroboão. Quando o profeta chega lá em Betel, ele encontra Jeroboão em frente a um altar. E ele começa a falar as coisas que Deus havia mandado. Então esse profeta, que o texto não fala o nome, que eu vou chamar de profeta 1, porque vocês vão entender o contexto, porque eu vou chamar ele de profeta 1 daqui a pouco. Então o profeta 1, que não tem nome, e não fala, que eu vou botar o nome de profeta 1, chegou e começou a falar as coisas que Deus havia mandado. Então ele falou: altar, altar, eis que vai nascer um descendente de Davi, e ele vai matar os sacerdotes desses deuses pagãos em cima de você. E ele vai destruir você. Ele falando com o altar, né? Como se fosse uma pessoa. E ele vai destruir o altar em cima de você. E essas cinzas vão cair pelo chão. Quando ele falou isso, o Jeroboão, que era o rei, ele ficou indignado com aquilo. Ele não gostou. Então ele apontou o dedo para o profeta A e deu ordens que os seus servos prendessem esse profeta A. Por espanto desse Jeroboão, o braço dele ficou paralisado. Ele não conseguia mais mexer o braço dele, nem levar para o local de origem. E no mesmo instante, o altar, esse que ele estava de frente, ele foi destruído e as cinzas caíram pelo chão, assim como tinha falado o profeta A. Nesse momento, Jeroboão viu que aquilo era sério, então ele pediu perdão lá para o profeta A e pediu para que ele intervisse com Deus, Deus Javé, e que ele liberasse ele daquela condição de ter o braço estendido, de ter o braço preso. E assim o profeta fez. O profeta orou e Deus ficou calmo e deixou o braço do Jeroboão voltar ao normal. Quando aquilo acabou, Jeroboão ficou muito grato. Nossa, como você, profeta A, você é demais. Então vamos à minha casa que eu quero recompensá-lo, quero lhe dar uma recompensa pelo o bem que você me fez. Vamos até lá e coma comigo.
Aí o profeta A, seguindo instruções de Deus, ele falou que não poderia aceitar nenhum tipo de recompensa, mesmo que ele desse todo o seu reino, ele não iria, porque Deus ordenou que ele não deveria ir e nem comer nada em local nenhum. Ele deveria vir por um caminho e voltar por um outro caminho diferente. Então foi isso que ele fez. Ele saiu, pegou o seu jumento e foi embora por um caminho diferente da qual ele veio. Acontece que existiu um outro profeta. Esse profeta era da região de Betel, que eu vou chamar de profeta B, para não confundir. Esse profeta B estava em casa, de boa, quando de repente seus filhos chegaram até ele e explicaram o que tinha acontecido lá em Betel, sobre o que tinha acontecido com o altar. E eles falaram que ele não podia comer, porque Deus tinha ordenado que não poderia. Então esse profeta B, muito malandro, foi até ao encontro do profeta A, que estava sentado debaixo de uma árvore. Chegando lá, o profeta B falou com o profeta A. Olá, meu querido amigo. O profeta B era gente boa, cara. Pense num cara gente boa. Cara, eu não queria um cara daquele para ser meu amigo não, tá? Então ele chegou e convidou o profeta A, que é o profeta aí mandado por Deus, a ir até a casa dele e fazer uma refeição. Só que o profeta A, ele lembrou que ele não podia, ele foi proibido por Deus. Não posso, cara, não posso fazer isso. Então o profeta B falou que Deus havia mandado ele ir lá justamente para ele comer na casa dele. Só que isso era mentira. O profeta B enganou o profeta A. E nisso o profeta A caiu na mentira e foi junto com ele para a casa do profeta B. Tá meio confuso, mas acho que dá para entender. Então, chegando lá, o profeta A fez uma boa refeição. E enquanto ele estava comendo, o próprio Deus deu uma visão para o profeta B lá, o mentiroso. No qual ele falou o seguinte: profeta A, porquanto não tenha me obedecido e comido... Ele falou algo do tipo, tá? Não vou ler Bíblia não, que é chato pra caramba. É chato demais ler Bíblia. Então eu vou falar aqui. Então, porque você me desobedeceu, você certamente morrerá. E diz que quando o profeta A pegou o seu jumentinho e foi embora, por um caminho diferente, no meio do caminho um grande leão lá, um leão muito feroz, mandado por Deus, claro, matou o pobre do profeta A. Então aqui você já vê Deus utilizando animais selvagens para fazer o trabalho sujo por ele. Eu não sei se matar um profeta porque ele desobedeceu uma ordem, isso é justo. Sendo que o pobre do profeta ele foi enganado, em nenhum momento ele fez porque era vontade dele, ele foi enganado. Esse Deus não aparece para ninguém mesmo. Então aqui a gente tem o primeiro caso de Deus usando animais selvagens para fazer o seu trabalho sujo. A história continua, mas o interessante é esse. Se você tiver interesse de saber mais, é só ler aí o 1 Reis, no capítulo 13 e em diante. Então aqui a gente tem o primeiro caso de Deus utilizando animais selvagens para fazer o mal. Continuando no livro de 1 Reis, agora no capítulo 20, a gente vai entender também outro contexto em que Deus também utiliza de animais para fazer o mal. A história é um pouco comprida, mas eu vou tentar resumir. Acontece que um rei chamado de Ben-Hadad era o rei da Síria. Por algum motivo, ele cercou Samaria, que era a capital ali do reino do sul. E nesse contexto, o rei de Israel era um homem chamado de Acabe. E Deus não gostava muito de Acabe, tá? Então é bom vocês entenderem isso. Aí vocês vão saber por que Deus não gosta de Acabe. Então esse rei, Ben-Hadad, ele conseguiu mais 32 reis para fazer uma coalizão e cercar ali Samaria. Então aí a história vai contando que Ben-Hadad começa a mandar mensageiros até Acabe, o rei lá de Samaria, o rei de Israel. E ele começa a fazer exigências. As primeiras exigências foram tranquilas, né? Ele queria dinheiro, queria algumas mulheres e alguns homens para, acho que, se reunir lá no exército, coisas do tipo.
E a princípio ele aceitou, né? Ele não tinha muito o que fazer, estava cercado. Mas aí, quando os mensageiros voltaram para Ben-Hadad para dar a notícia, ele mudou de ideia. Ele falou, rapaz, eu quero é tudo. Então ele começou a mandar esses mensageiros indo e vindo, indo e vindo. Vou resumir, porque ler Bíblia é chato. Então, acontece o seguinte. Eles ficaram em discórdia, então realmente iam batalhar. Deus, ele usa um profeta aleatório, que também não tem nome. Isso aí eu vou chamar só de profeta. E diz para ele que Deus iria dar aquela batalha na mão deles. E foi isso que aconteceu. Ele reúne o seu exército e sai para batalhar contra esse exército gigantesco de Ben-Hadad, do rei sírio. A história conta que eles estavam todos numa grande bebedeira, todos os reis lá em umas barracas, provavelmente fazendo algumas festas, né? E ele tinha alguns espiões lá, em pontos estratégicos. E esses espiões voltaram e falaram para o Ben-Hadad que tinha vindo uma galera do exército de Israel ao encontro deles. Aí esse rei Ben-Hadad, cara, ele é um jumento, um cara muito burro. Ao invés dele mandar o exército dele ir lá e batalhar, ele manda o exército dele pegar os israelitas vivos, porque ele achou que os israelitas iam se entregar, iam se render. E o que acontece? Os israelitas matam ali boa parte do seu exército e eles começam a fugir, inclusive os reis fugiram também a cavalo. Então, nesse caso aqui, eles já começaram a ganhar a primeira batalha. Aparece um novo profeta, ou mesmo, sei lá, aparece esse mesmo profeta aí, aleatório, e ele vai falar com Acabe. Quando ele vai falar com Acabe, ele diz o seguinte, te prepara que daqui a 1 ano eles vão se reunir e vão tentar novamente contra Israel. E é para você estar preparado. Então foi isso que aconteceu. Após 1 ano, o Ben-Hadad já tinha montado ali um exército gigantesco, cara. Um exército muito maior do que o primeiro. E aparece novamente ali o profeta aleatório e vai estar com Acabe. E ele vai dar ali notícias de Deus. Aí Deus estava muito ofendido, cara. Deus ficou muito irado, porque os sírios chamaram o Deus de Israel, Deus das montanhas. E o contexto é assim, segundo o próprio Javé, o zangado, que ele falou pro profeta aleatório aí, que a gente não sabe quem que por causa deles terem chamado o Deus Javé de Deus das montanhas, agora eles iriam pagar, porque o Deus Javé ele não é só das montanhas, ele também é Deus das planícies. Então, aí o que acontece? Eles ficaram ali, os exércitos reunidos, 7 dias, um de frente ao outro ali, se observando, até que no 7º dia eles entraram em conflito. No primeiro dia, os israelitas, com a bênção de Deus, né, que Deus já tinha mostrado, orientado como deveria ser feita a guerra, todos os detalhes e mínimos detalhes. Então começou a guerra. No primeiro dia ali, só de cara os filhos de Israel mataram 100 mil sírios. Ali, brincando ali no primeiro dia, cara. Foi um massacre total. E 27 mil deles fugiram lá para uma cidade próxima. Aí Deus falou assim, cara, eu não vou deixar eles fugir não. Como é que eu vou matar eles? Do coração, de raio, de fogo? Aí ele pensou, não, acho que eu tenho um método melhor. Diz que os 27 mil soldados sírios que iam fugindo, aí Deus derrubou um grande muro em cima deles e matou todo mundo lá esmagado. Então Deus está usando novamente aqui a criatividade para fazer o mal. E quanto ao rei Hadad, acho que é nomes esquisitos esses aí, Ben-Hadad. E quanto ao Ben-Hadad? Pô, ele fugiu e se escondeu lá em uma casa, em um quarto, sei lá, um cômodo. Mais alguns servos. Pô, então ele estava ali morrendo de medo de morrer. Até que um dos servos dele falou, pô, o Ben-Hadad, meu rei, os reis israelitas, eles têm a fama de ser bem misericordiosos. Então vamos lá pedir com muita humilhação que talvez eles deixem a gente viver. E foi o que eles fizeram. Eles pegaram umas roupas de saco, umas cordas no pescoço e foram todos eles se humilhar. Até que chegaram os servos do rei Hadad, do rei da Síria, foram até Acabe, o rei de Israel.
E lá eles começaram a se humilhar, até que o rei de Israel, Acabe, até que ele era realmente misericordioso. E falou assim, pois tragam aí o rei Ben-Hadad até aqui. Então eles começaram a conversar e fizeram a amizade. Nisso o Ben-Hadad cedeu algumas cidades que eles tinham tomado em umas guerras passadas. E Acabe liberou o rei, cara. Fizeram uma coalizão, fizeram uma amizade lá, apesar da guerra. Então, isso para Deus isso foi terrível. Não pode. Aparece um novo profeta aí, aleatório, que eu acho que é o mesmo aí do começo. E ele queria se disfarçar para poder dar uma peça ali no rei Acabe. Então ele coloca um turbante ali na cabeça, ali, fechando o olho para que ninguém reconhecesse. E mesmo assim ele falou assim, não, acho que ainda vão me conhecer, eu tenho que fazer algo diferente. Então ele chamou um homem assim que estava ali por perto e falou o seguinte, ande homem, me agrida, me dê um soco aqui nesse olho aqui. Só que o homem ele era pacífico, o homem era um bom coração, ele não queria agredir ninguém. Mas esse profeta ele se sentiu muito irritado porque sim. Adivinha a brilhante ideia dele? Ele falou, pô, já que você está ofendendo Deus aqui, não fazendo as coisas que ele pediu, certamente você vai morrer. E em nome de Deus ele ameaçou o homem. Ele falou que quando ele saísse ali de perto dele, um grande leão iria aparecer e ia matá-lo. E foi o que aconteceu. Então, pessoal, aqui a gente vê Deus matando uma pessoa porque a pessoa foi uma pessoa pacífica. Ele já tinha matado os exércitos sírios e para matar mais um para ele também não faz diferença. Qualquer coisa ele mata. Então, porque o cara se recusou a dar ali um soco no profeta de Deus, isso foi motivo suficiente para ele morrer. Aí eu vou terminar aqui a história rapidinho para poder a gente finalizar o vídeo. E esse profeta, ele ficou lá todo arrebentado. Assim, esse profeta, mais à frente ele encontrou um homem que aceitou dar uma porrada nele. E ele ficou mesmo irreconhecível. E depois que ele ficou assim meio deformado para dizer que estava na batalha, ele ficou num canto lá esperando o rei Acabe passar. Quando o rei Acabe passa, ele para o rei Acabe e começa a fazer ali a sua armadilha para poder pegar Acabe, porque eles são muito malandros. E esse profeta ele chega para o rei Acabe e fala, estava eu na batalha quando um outro homem aqui do exército chegou e deixou um homem para que eu tomasse conta desse homem, um prisioneiro. E ele falou que eu deveria cuidar desse prisioneiro com minha vida, que se ele fugisse, eu deveria pagar com minha própria vida ou pagar uma taxa. Aí, o que você acha disso, Ben-Hadad? Ou melhor, o que você acha disso, rei Acabe? Aí o rei Acabe falou, pô, você já deu sua sentença. Quando ele falou isso, o profeta rapidamente tirou o turbante. Aí o rei Acabe reconheceu e viu que ele era daquele profeta aleatório. E aqui Deus faz uma grande ameaça para o Acabe, né? Por que você deixou o homem ir embora? Por que você perdoou ele? Agora todos da sua família irão morrer. Todos. Então Deus ameaçou eles ali. E Acabe certamente vai morrer mais uns capítulos à frente ali com uma flechada. E toda a sua família também vai morrer também, justamente por causa disso. Então aqui eu mostrei para vocês aqui 2 casos em que Deus usa animais ferozes para fazer o mal. Existe mais um que é muito famoso aí, que é o do Eliseu e as ursas, mas como eu já tenho um vídeo aí no canal, não vou falar dele hoje não. Então pessoal, aqui foi um vídeo que eu mostro para vocês na Bíblia, Deus utilizando os métodos cruéis, métodos sádicos, utilizando de animais selvagens para tirar a vida de pessoas. E às vezes sem motivo nenhum, né? Que foi o caso desse rapaz aí que não quis dar uma porrada aí na cara do profeta. Deus diz que é para a gente amar o próximo, que é para a gente perdoar, né? Mas nesse caso Deus não perdoou. Deus mandou um leão matar essa pessoa cruelmente, né? Como também mandou matar lá o profeta o profeta aí. Então pessoal, isso aqui foi a história de hoje, mostrando como tem cada texto aqui na Bíblia que é um absurdo. E ainda vem pessoas tentar defender e diz que essa palavra é a inerrante palavra de Deus, que não tem falhas, que é tudo
Então, pessoal, aqui é bom a gente ler e mostrar os absurdos que contém, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Se gostou, deixa o like. Se você for cristão que não gostou, pode deixar o dislike aí que vai me ajudar também, tá? Compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. E brigadão pelo apoio e até mais.